E agora entrei num ponto aqui que eu vejo que até o Satoshi Nakamoto vai estar com a orelha vermelha aqui, juntou o roxo, juntou a abelha também. E vocês veem que o Bitcoin não é uma solução para isso, então. Com certeza não. Não é uma solução. Acabei de falar que o Drex, quando o Drex vir, se eles fizerem isso da propriedade privada, aí como é que você compra? Como é que você compra imóveis, automóveis, ações? Não vai ter como. Fora que o Bitcoin é totalmente rastreável, né? O Bitcoin é lento, ele é ineficiente, ele gasta muita energia, ele é totalmente rastreável, ele não é fungível. Tem casos de P2P sendo presos por Bitcoins manchados. Agora, recente, teve mais um. Como é que é isso? Bitcoin manchado. Como é que é isso? O Bitcoin manchado é um Bitcoin que ele foi usado em crimes. E aí o governo vai lá e dá uma flag nele. No dinheiro fiduciário, o dinheiro é usado para tráfico de drogas e tudo. A nota de dólar tem traços de cocaína, mas isso não importa para o Estado. Agora, quando é uma coisa que tem o potencial de ameaçar ele fala, não, esse Bitcoin aqui é manchado. Só que tem uma coisa muito interessante dos Bitcoins manchados. Então vamos supor que uma pessoa cometeu atos assim de pedofilia, de roubo, de tráfico de drogas e coisas horríveis, de assassinatos e tal. E aí usou os Bitcoins. Aí os federais foram lá e descobriram que esses Bitcoins eram manchados. E aí, de alguma forma, confiscaram isso, ou da corretora, ou da pessoa. Que nem o da Silk Road, né? Foi o que aconteceu. Sim, igual da Silk Road. Aí o que acontece? Aí o Estado confisca esses Bitcoins. Isso aí é interessante mesmo. Aí depois que ele confiscou, limpou. Aí ele pode leiloar e aí eles estão limpos, entendeu? Então é assim, é uma Se o Estado hipocrisia. confiscar e o Bitcoin volta a ser limpo. Exatamente, ele tem a habilidade de deixar aquilo ali limpo. Uhum. Então é isso, mas o Estado já está perseguindo, né? No Brasil agora, eu acredito que vai acabar a autocustódia, é uma questão de tempo de acabar a autocustódia, já estão conversando sobre isso, né? A autocustódia, então as corretoras vão ser obrigadas a não enviar, vai ser só, ou não sei como eles vão fazer, ou a B3 vai custodiar, eu não sei, ou vai proibir as corretoras de mandar cripto diretamente para os clientes. Para você ser P2P hoje, o Banco Central está exigindo lá, são 3 níveis, a partir de R$1 milhão, tem que ter KNAI de corretora, R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões. Então, P2P pequeno, já era, não vai ter mais. E aí, também, eles estão fazendo duas coisas. Eles estão fazendo um cripto conforme, que é um imposto dentro da corretora, por isso que não vai ter mais autocustódia, porque o Estado, quando você comprar, você já vai pagar, igual na Shopee. Você não tem escolha, você vai lá e compra um negócio na Shopee, você já paga o imposto. Com cripto vai ser assim, já está em desenvolvimento o cripto conforme. E o CryptoJude, que é o quê? Nós temos hoje um sistema chamado Bacenjude, que você consegue congelar e confiscar desde imóveis, automóveis e ações e ativos financeiros. Então, está sendo elaborado o CryptoJude. O CryptoJude é para confiscar, sei lá, você tem um processo judicial, aí o juiz vai lá e confisca da corretora. E o pior é que as próprias corretoras no Brasil, através de uma associação aí, que tem uma associação brasileira de cripto, eles estão pegando essa regulação e eles estão favoráveis a isso. A todas essas coisas que eu disse. E caso tenha isso, vão banir a autocustódia. Quem já tem autocustódia vai ter que mandar de volta para a corretora, senão vai ter algum tipo de punição, por exemplo. Ou usa uma corretora descentralizada, né? Eu acho que... Vai ser uma guerra. Hã? Vai ser uma guerra. Vai ter gente que com conhecimento que realmente não vai conseguir, comprou com dinheiro vivo, sem rastro e tal, beleza. Agora, o cara que não tem tanto conhecimento, ele vai ser pego. Aliás, a autocustódia é uma coisa que não é para qualquer um, né? É de muita responsabilidade, né? Assim, em relação ao Bitcoin, né, respondendo a pergunta se ele é ou não a solução, eu acho que ele é um avanço tecnológico, a tecnologia é muito interessante. Eu vejo o futuro do sistema financeiro descentralizado, com uso de tecnologia de blockchain, esse tipo de coisa. Eu acho que faz muito sentido, agiliza muito. Vejo o mercado de capitais também fazendo coisas como ICO e tal. Então, como eu falei para vocês, eu acho que a solução para o sistema econômico e para a sociedade é o mercado de capitais, é as pessoas diluírem risco entre si, as pessoas terem negócios, serem sócios de negócios, trabalharem em negócios. Todos eles não tão grandes assim. É mais barato hoje você fazer uma captação. Mas como a gente tem esse evento que eu falei para vocês, que é a crise de liquidez, em que nós vamos ter o milkshake do dólar,
que vai queimar um monte de dívida e o dólar vai se valorizar muito, as moedas todas vão colapsar. Então o Bitcoin, como ele é um ativo altamente especulativo e ele não possui valor intrínseco em dólar, ele possui um valor intrínseco em Bitcoin, tá certo? No dia que, em algum momento, a gente comprar e vender coisas em Bitcoin, aí beleza, o Bitcoin tem valor intrínseco. Em dólar, o Bitcoin não tem valor intrínseco. Por quê? Porque ele não tem valor de liquidação. Liquidação em dólar. Você não tem valor de liquidação. O Bitcoin ele não gera renda, ele não tem um ativo lá dentro. Ele tem todas essas vantagens que o pessoal descreve o Bitcoin, mas ele não tem nada dentro. Ele é um Kinder Ovo vazio. Ele não tem o ativo real, ele não tem um pedaço de uma ação, um pedaço de uma dívida, ele não tem nada lá dentro. Então, se o Bitcoin virar a moeda do mundo, aí de fato legal, porque o que ele vai ter dentro? O próprio Bitcoin que vai ser a moeda. Mas enquanto isso não é realidade, o Bitcoin serve como um ativo especulativo. Ele é uma promessa. Uma promessa do quê? De que ele pode ser a solução para o sistema financeiro, porque se todo mundo só usar Bitcoin, os estados e os governos não vão poder emitir a própria moeda, pelo menos não vão poder emitir uma quantidade muito grande. Vai ter que ter uma espécie de lastro. Mas nós temos um encontro marcado com uma crise de liquidez tão absurda que provavelmente vai derrubar o Bitcoin 90%. E depois mais 90%. Então o Bitcoin, depois disso, se os mãos de diamante realmente intransigentes e tal, pode ser que renasça o Bitcoin e ele volte a 101.311. Mas a questão é a seguinte, existe uma queda de 90% no meio do caminho. Será que as pessoas estão preparadas? Por exemplo, você é Diamond Hands, o Bitcoin é o futuro, aí Bitcoin é utilização e tal, aí você põe 80% do seu dinheiro em Bitcoin. Aí o Bitcoin começa a cair, começa a ter uma crise. Aí sua mulher é demitida. Aí seu filho fica doente. Tudo errado, né? Porque quando acontece crise, tudo acontece junto. Não vai ter jeito, você vai ter que liquidar o seu Bitcoin. E vai ter que liquidar o seu Bitcoin ao preço que tiver. Então você vai ser o cara que vai vender 80% ou 90% de queda. Se depois que eu falei para vocês aí que é um universo de eventos, se depois disso o Bitcoin vai renascer e vai entrar no lugar do dólar, eu não sei dizer. O fato é que o dólar vai se fortalecer com essa crise. Isso eu também concordo com que o dólar, num curto prazo, ele vai se fortalecer e o real brasileiro vai acabar. Aí já vai para mais. Não, já vai pular para... dependendo de como vai estar a nossa gestão econômica na época, porque a gente vai ter ativos que vão ser importantes no futuro, que é comida. O Brasil tem bastante. A gente mas, tem várias coisas. Mas a minha tese, que eu acredito, é que uma parte do mercado vai pro dólar e outra parte vai falar, não, o que você acha de comprar um pouco de metais? Eu acho que já na outra crise já teve um pouco isso, o ouro não caiu tanto. Agora, sobre o Bitcoin, também concordo com o professor, acho que vai cair 90%. As altcoins também mais ainda. Eu não acho que é a solução. Eu acho que a gente está num ponto muito parecido com a bolha.com, que a gente tem uma tecnologia que é interessante, que vai revolucionar o mercado de capitais. A B3 já está tokenizando tudo. Imóveis vão ser tokenizados. Commodities vão ser negociadas de forma tokenizada. Isso aí veio para ficar. Empresas fazer captação também. Agora, vai cair 90%. Muitos projetos vão morrer. Corretoras vão quebrar. Michael Saylor, que é a mão de diamante, vai vender Bitcoin. E aí o cara que faz autocustódia e que está com todo o patrimônio dele lá em Bitcoin, BlackRock vai liquidar tudo. Vai liquidar tudo. Só tão preocupado com o no final das contas, eles têm o ETF para suprir uma demanda, um produto dos O pessoal pensa que é a BlackRock que está comprando. Eles já tiveram ETF de tudo. Não é a BlackRock e o cara que tá vir em público fazer propaganda, ele faz propaganda do que tiver. O que Qualquer tiver lixo. de ETF dele lá, ele vai falar que é bom. Vende COI, vende qualquer coisa. Daqui a pouco vai ter produto, por exemplo, para apostar na baixa, um ETF para ser o contrário. Alavancado. E a BlackRock, ela oferece o ETF. Quem compra são outras pessoas, fundos, não é ela que é dona daquele 1 trilhão. Mas ali na grande liquidação, quando todo mundo precisar de dinheiro, porque vai começar a quebrar gente para todo lado, o Bitcoin vai cair mais rápido do que todo mundo, porque ele tem as vantagens todas. Ele negocia 24 horas e tal. Só que o cara que eu queria concluir, o cara que tem autocustódia, vai ser o pior momento para ele liquidar, porque a rede vai travar, a corretora vai quebrar. Não, porque para fazer... Eu conheço muito cara bom de Bitcoin que fala, não, eu sei que isso vai acontecer, meu sistema tá fora da rede, meu dinheiro, ele é uma parte, entendeu?
Vamos ver. Por exemplo, é o 38, que declarou, acho que em 2018, né, que ele tinha 200 Bitcoin, e parece que todo o patrimônio, segundo ele, tá em Bitcoin. Então vocês acreditam que ele pode se dar mal numa crise tendo somente Bitcoin? Acredito que sim. O que ele me diz é isso. Eu concordo, vai cair 90% mesmo. Ele mas acha também que vai mesmo sem um crash gigantesco, que nem 2021 pra começo de 23, aí o Bitcoin saiu de 67 para 15, caiu 80%, óbvio que teve, problema de juros subindo lá fora, a contração econômica, mas mesmo assim um monte já de é corretora comum. quebrando. Agora, eu faço estratégias de geração de renda com opções de Bitcoin. Dá para você comprar seguro de Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é um ativo com opcionalidade porque ele tem alta volatilidade. Então, se você olha para o Bitcoin e fala o Bitcoin é um ativo especulativo, eu vou enxergá-lo assim, eu vou operá-lo dessa maneira, é uma coisa. Outra coisa é você falar, não, é a mulher da minha vida, para eu casar, vai ser pro resto da vida e tal. É muito diferente, porque não é um ativo de valor, é um ativo especulativo. Ele pode se tornar um ativo de valor numa sociedade que aceitou o Bitcoin e que o Bitcoin está em todos os lugares. Eu acho que é improvável. Eu acho que a chance não é muito grande. Mesmo assim, se tiver 1-2% de chance, justifica que o Bitcoin vale bastante. Mas isso é muito característico de períodos decadentes, períodos especulativos, em que você tem um monte de liquidez no sistema, e essa coisa do cidadão médio querer virar investidor e trader também é um sinal muito claro da decadência. Nós vimos isso na década de 20. Em Roma o pessoal apostava lá no Coliseu. Também tinha aposta. É muito característico né? esse período. Não só tigrinho ainda, né? Você pega o Polymarket, né? Apostam em tudo, né? Muito legal. Tá rolando em tudo que é lugar. Uhum. Mas vocês não acreditam que, por exemplo, os Estados Unidos vá fazer uma reserva estratégica em Bitcoin ou o que vocês veem? Mas você pensa como que quer fortalecer o dólar. É um pouco contraditório, um pouco hipócrita. Uma comunidade de anarcocapitalistas que não acreditam no Estado, que são rockbars, são austríacos, e agora estão pedindo, por favor, para o Estado comprar o Bitcoin, que é o que vai solucionar. Com o dinheiro dos pagadores de impostos. Com o dinheiro do pagador de impostos, que é bem contraditório o que eles acreditam, e não só isso. Quando vier a queda de 90%, quem que vai ter que vender? Os estados, os governos. Eles vão vender, porque eles vão ter dívida. Eu acho que o que vai salvar o mundo é a quebra dos estados. Os estados vão quebrar a incompetência deles, entendeu? Da mesma maneira... É um reset, né? Da mesma maneira que todo mundo pode criticar o governo hoje, porque não tem fiscal suficiente, nem tem tecnologia suficiente, e eles são ruins demais, entendeu? Então, assim, nós sabemos o final. Nós sabemos, o senhor já contou como termina. Só depende... a nossa escolha é o que importa, é a escolha que a gente faz. E não tem problema se... a gente for perseguido, correr atrás da gente, porque o final a gente já sabe. E o inimigo, ele é muito incompetente. Eu acho que o boomer vai se dar bem. O cara que tem um sítio, que tem uma horta, que, assim, eu acho que esse é o cara que vai se dar bem. Uhum. Porque também o custo de tudo vai subir. E em 29 tinha a fila da sopa lá. Então você tinha os traders, os apostadores lá, eles foram pra fila da sopa. Que o governo dava, que o pessoal se reunia, a igreja inclusive. Tem uma imagem legal, de repente ele consegue pesquisar aí, coloca venda do carro por $100. Uhum. É um cara vendendo um carrão, acho que eu mostrei pra vocês. Um carrão em 29 por $100 porque ele quebrou. Ele tinha dívidas. Nós tivemos uma coisa parecida aqui no Brasil em 90. 90 nós tivemos o confisco do Collor. E aí o que aconteceu com a Bolsa Brasileira? Durante 10 dias, todo dia a Bolsa Brasileira abria em circuit break. Já abria em circuit break, já fechava e o pessoal ia para casa. No Bitcoin não teria isso aí, hein? Mas aí tem o caso do Avelino. Mas cairia mais rápido. Não, mas cairia mais rápido ainda. Não, exato. Mas aí tem o caso do Avelino com todo das corretoras que, quando o Bitcoin caiu na pandemia, travaram também. Não, né? ele entrou num ciclo, porque... E aí stop, né? Sai estopando todo mundo. O preço caiu, aí liquidava a galera, e aí pegava a garantia para poder liquidar mais, aí gerava mais liquidação e o preço foi fazendo, o negócio foi caindo. Todo o sistema cripto, ele é todo baseado no Bitcoin, nada é conectado com a economia real, nenhum desses projetos são empresas que dão lucro. Então, se fosse SEO de empresas lucrativas, de startups e tal, beleza, é só o veículo. Entendeu? E eu acho que no futuro vai ser assim. Por exemplo, como é que eu vejo o rocher do meu negócio? Eu tenho um fundo global, eu tenho um fundo hedge que opera no mundo todo, uma carteira antifrágil que rende, porque ganha dinheiro com catástrofe, com tudo. Legal.
o cara compra o fundo aqui no Brasil. O fundo é um fundo de investimento no exterior, ele compra as cotas aqui. Se o Estado vem e começa a perseguir esse cara, ou o Estado vem e faz uma intervenção, o que você faz? Você simplesmente fala, cara, a empresa quebrou. O fundo quebrou, a empresa quebrou, tal. E aí o que você faz? Você emite, o cara tem emitido um token. Aí ele vai lá em Cayman, que é onde está o dinheiro de verdade, porque é internacional, e ele vai lá com o token e ele resgata o dinheiro dele. Porque o estado que ele mora simplesmente foi lá e tomou o dinheiro dele. Então isso é interessante. Mas voltando para o que aconteceu em 1990, o que aconteceu? O carro mais legal da época era o Cadete GSI branco conversível. Esse carro custava 70 mil dinheiros, cara. Era dinheiro, era baita num carrão. Esse mesmo carro, 20 dias depois do confisco, os operadores, os traders, os scalpers da bolsa estavam vendendo por 17 mil. Então, esse monte de Lamborghini, cash, que é o que o Warren Buffett tem. Rolex, Lamborghini, Porsche, essas porra, vão custar muito barato, cara. Quem tiver muito caixa depois do crash, cara, imóveis vai também. comprar tudo muito imóvel, tudo vai ficar muito barato. E caso o governo consiga, já tem projeto até de lei querendo fazer a criminalização do porte de dinheiro físico, né, Matheus? É isso, é mais de R$1.500. Uhum. Então você tem mais de, tá portando mais de R$500 mil, você tá cometendo um crime. Né? R$1.500. R$1.500. Ou qualquer moeda estrangeira, dólar, euro. Mas o Estado vai quebrar. A única solução é a gente deixar o Estado quebrar para ele não poder fazer esse tipo de coisa e a gente voltar para uma espécie de velho oeste. O aumento da complexidade do número de regras, ele cresce muito exponencialmente. O Estado é muito incompetente. E o que ele faz? No Brasil, por exemplo, são criadas 9 leis por hora. No Brasil, a cada hora são criadas no Brasil, estadual, federal, em várias 9 leis. Todo brasileiro é obrigado a saber todas essas leis. E aí o que o Estado faz? Ele pega você, aí ele faz uma verificação, ele vai descobrir que alguma lei você está quebrando. Uhum. Porque não dá para você saber 9 leis por hora todos os dias. Mas o sistema ele vai travando, que é o que aconteceu na União Soviética. São esses estados centralizados. E, por exemplo, quem leu a Revolta de Atlas, por exemplo. Então, o Estado vai quebrar pela sua própria incompetência, porque ele não tem mais eficiência. Ele não serve mais para nada. Ele servia no passado porque ele era uma espécie de gestor do condomínio. Entendeu? Ele juntava, ele organizava. Mas, por exemplo, nós vamos ter justiça privada. Os casos de justiça... no futuro, a justiça ela vai ser privada. Você vai contratar um serviço que é um plano jurídico, ele vai ter um plano jurídico, eu vou brigar com ele, eu vou bater o carro, ele vai me dar o número dele, contrato, os advogados vão conversar entre eles e vão tentar criar alguma justiça lá. Que agilize a situação. Do Estado, então. Totalmente sem intervenção do Estado. Mas vai ter corrupção. Já tem corrupção. O escritório que for corrupto... Esse ponto o escritório que for corrupto ou o arbitrador, o outro órgão arbitrador privado que for corrupto, ele vai... O livre mercado vai agir, então, em quem for corrupto. Não vai ter mais demanda. Uma coisa que vai funcionar muito é a bolsa de apostas de cancelamento do CPF. Isso aí vai funcionar muito, cara. Eles vão fazer uma aposta de... vamos cancelar o CPF de tal cidadão público aí e tal, e vai juntando, em alguma moeda, pode ser qual for, e quando a bolsa for muito grande, o incentivo vai ser muito grande para pagar esse cara, e esse cara vai ser apagado. Vocês não veem que esse cancelamento do CPF pode ser perigoso para alguém que tem um poder econômico muito grande querer eliminar outra pessoa, um concorrente, não, talvez? Vai acontecer. É inevitável, vai acontecer. É inevitável. A gente só tem que... como é inevitável, a gente só tem que aprender a lidar com isso. Os agentes do Estado também não vão poder fazer muita bobagem, entendeu? Uhum. E com relação ao dinheiro ser privado? Qual que é a vantagem? O paraíso fiscal, ele chama paraíso não é por qualquer motivo. É porque tem o inferno fiscal, né? Não é porque o dinheiro do corrupto tá lá também. O cara não pode acabar com o paraíso fiscal, senão ele acaba com o próprio patrimônio, entendeu? Uhum. Então, assim, o Bitcoin é uma espécie de paraíso fiscal offshore de pobre. O que eu ia comentar, só existe paraíso fiscal porque tem inferno fiscal, isso que eu tô querendo dizer. Exato, né? Totalmente. Porque assim, o cara que consegue ter uma offshore num lugar e essa offshore ser dona de uma offshore num outro lugar, e ele diversificar legal ou fazer através de um condomínio, esse cara não vai ser pego.
E pro cara que é pobre, por exemplo, então, e ele não consegue criar essa estrutura. Então, mesmo assim, o Bitcoin não é a Tem um solução offshore pra esse chamado cara. metais. Aí você só sempre compra vai ter metais. trabalho pra garçom, entendeu? Sempre vai ter trabalho pra garçom e tal. Então, esse cara, o problema é o cara classe média. O cara pobre, ele não tem problema na vida. Por quê? Porque, cara, tem reserva. briga, ele dá um tapa na cara do chefe dele e ele vai na esquina ali e ele arrumou um trabalho de garçom, de pedreiro e tal. Então ele é um cara livre, assim, entendeu? E é da mão pra boca ali. O filho dele pode estudar na escola pública, entendeu? Então, o problema é o cara que acha que precisa ir pra Disney todo ano e dormir numa cama com o negócio 400 fios. Esse cara que tá ferrado. E esse cara é o burocrata. Quem derruba o governo, Ele é o primeiro que aí quando tem inflação, argentino, quando começa a quem piorar. derrubou o governo argentino foram os funcionários públicos. Porque o dinheiro dele já não valia mais Já não nada. valia mais nada, Ele né? tava ficando pobre como funcionário público. E Se- aí ele se não vai lá acontecesse, ele ia- e dá o poder pra direita. Pra quê? Pra ter o pêndulo, pra ter uma volta mínima de austeridade moral e tal, porque é a única maneira desses Roninza, desses funcionários públicos aí, essa elite socialista, burocrática, conseguir se reerguer. Então, na verdade, eles mesmos vão frear a revolução porque vai ficar exagerado demais. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.